Bom, bom dia a todos vocês que estão aqui presencialmente, a quem estiver assistindo a gravação. Esse é um curso sobre a doutrina social da Igreja. A gente fala doutrina social da Igreja, muita gente fica meio perdida. O que é a doutrina social da Igreja? O que é isso? É política? O que é isso? É uma ideologia? A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, não é uma receita de bolo. O que é uma ideologia? Ideologia é uma coisa que surgiu há coisa de 200 anos atrás, basicamente, que é uma ideia para a sociedade, um modelo de sociedade. Por exemplo, a ideologia capitalista prega uma sociedade em que o Estado é mínimo, praticamente não faz nada, e o mercado toma conta de tudo. É um ideal de sociedade que eles pretendem alcançar. A ideologia comunista, ao contrário, prega uma sociedade em que o Estado é tudo, tudo pertence ao Estado. A partir daí, naturalmente, aconteceria, segundo essa ideologia, uma transição para uma sociedade sem Estado, mas que toda a propriedade seria de todo mundo. Vocês reparem que tudo isso é no futuro. Não existe uma sociedade comunista, não existe uma sociedade capitalista. São modelos de sociedade aos quais se tentaria adequar a realidade. Ou seja, o pensamento ideológico é o pensamento que tem uma ideia e tenta modelar a realidade a essa ideia. Ao invés de modelar a ideia à realidade, quer dizer, ao invés de cuidar para que o que a gente tem na cabeça seja uma cópia fiel do que tem no mundo, eles procuram transformar o mundo. E isso no século passado, século XX, causou a morte de milhões de pessoas. Por quê? Porque se a gente tenta transformar o mundo, sempre vai ter aquele que não se encaixa. Então esse a gente manda para a Sibéria, a gente manda para Auschwitz, a gente manda para a cadeia do condado, a gente manda para algum lugar para se livrar dele. Qualquer pensamento ideológico é um pensamento em que a ideia é mais importante do que a realidade. E esse não é o caso da doutrina social da Igreja. Ela não é uma receita de bolo. Não é como se a gente fosse ter uma sociedade futura para a qual a gente tem que transformar a nossa. Ao contrário, ela é algo que é adequável a vários sistemas de governo diferentes. Quais são os sistemas de governo clássicos? A divisão clássica é que o governo pode ser uma democracia, quer dizer, um governo em que a população, os cidadãos, decidem em conjunto o que há de acontecer. A democracia, quando ela desanda, ela degenera no que se chama demagogia. O que é a demagogia? A demagogia é quando a gente tem um espertalhão que faz promessas para a população e consegue se manter no governo, basicamente distribuindo favores. A outra forma de governo, além da democracia, é a chamada aristocracia, que é quando se tem uma elite que controla basicamente o rumo da sociedade. Quando ela desanda, ela degenera em oligarquia, que é quando a gente tem, é a situação atual do Brasil, inclusive, quando a gente tem um grupo que dificilmente se poderia chamar de elite, mas que controla a sociedade. Quer dizer, aqui no Brasil, a política, por exemplo, a política partidária, digo, o tempo de televisão, as verbas para campanha, tudo isso são coisas que só tem quem já tem uma quantidade boa de representantes. Ou seja, quem entrou está dentro, quem não entrou, não entra. Se vocês resolverem fundar um partido, vocês não vão ter tempo nenhum de televisão. E existem partidos fundados só para vender o tempo de televisão. Por quê? Porque nós estamos num governo oligárquico, em que a gente tem um grupo de políticos que estão ali, não largam o osso. A gente tem gente que no tempo dos militares era pró-militar desde criancinha, hoje em dia
para o partido que está no governo desde criancinha. Por quê? Porque ele faz parte dessa oligarquia. Então, ele tem que seguir apoiando. A terceira forma de governo é a monarquia. A monarquia, quando se fala de forma de governo, não é a monarquia como na Inglaterra, em que a rainha reina, mas não governa. É a monarquia quando se tem uma pessoa que governa aquele país. Quer dizer, aquela uma pessoa que toma as decisões. É o sistema atual, por exemplo, dos Estados Unidos, em que o presidente americano ele toma as decisões e o Congresso basicamente só acata. Quando a monarquia degenera, ela degenera em tirania, que é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte ou de Cuba, que são governos em que se tem uma pessoa que basicamente oprime a população, usa a população como massa para manobras, massa para aquilo que ele quer fazer. A doutrina social da igreja, ela pode ser perfeitamente seguida dentro de uma democracia, dentro de uma aristocracia, dentro de uma monarquia. Agora, ela implica, quando a gente está falando das formas degeneradas de governo, ela implica, muitas vezes, em a gente ter que bater de frente. Quando a gente tem uma demagogia, uma oligarquia ou uma tirania, a nossa consciência de católico nos obriga a ir contra aquilo, em muitos aspectos. Ela normalmente não nos obriga a, pegar em armas contra o governo. Em alguns casos, no caso de uma tirania, por exemplo, pode até ser o caso. Existe todo um debate sobre quando é lícito matar um tirano, etc. Mas, normalmente, nas formas degeneradas de governo, a gente vai ter uma sociedade cujo governo está degenerando, ao invés de estar ordenando. Uma sociedade em que o governo está desordenando. É o que nós temos aqui no Brasil hoje em dia. Em que a ação do governo, por exemplo, kit gay nas escolas, acabaram de fazer uma lei aí que os planos de saúde praticamente não vão mais ser multados quando deixam de atender as pessoas. Isso são coisas que causam desordem. A doutrina social da igreja, então, ela é adequável a vários tipos de governo. Ela não é uma receita de bolo ideológica. Por quê? Porque ela vem do conhecimento profundíssimo que a igreja tem, tanto do que é ser um ser humano, ser um homem, ser uma mulher, quanto do que é a justiça. Afinal de contas, nós cremos que o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Ou seja, Deus não é aquela figura impassível no sétimo céu, que não está nem aí para o que está acontecendo na terra. Deus se fez um de nós. Ele assumiu a nossa natureza. Semelhante a nós em tudo menos no pecado. Então a revelação cristã, ela não é só uma revelação de que Deus existe e é bom. É uma revelação de que Deus existe e é bom e se fez homem. E isso faz com que também seja, forçosamente, uma revelação do que é o homem. Deus se fez homem. Ele não se fez aquela formiguinha lá dos adesivos. Ele se fez homem. Então a gente teve que aprender o que é o homem. E o homem é, por natureza, um ser social, um ser político. Já dizia Aristóteles. Quer dizer, a gente não vive sozinho. A gente pode até morar sozinho. Pode até haver um eremita que fique dentro da sua caverna, nunca veja ninguém. Mas o natural do homem é viver em sociedade. Uma sociedade que é composta de homens, não de ideias. E cada homem, cada mulher, cada criança que tem nessa sociedade tem o seu papel, tem a sua parte, tem direitos, tem deveres, que vêm da sua condição de ser humano. Então a doutrina social da igreja, ela nos vem através desse conhecimento do que é o homem, do que é natural ao homem, do que é digno para o homem e do que é justo para o homem.
Por isso que ela não é uma ideologia, e por isso, inclusive, que ela bate com as ideologias. Quem adira completamente à doutrina social da igreja, dificilmente vai conseguir conciliar isso com algum tipo de pensamento ideológico. Houve uma tentativa. No auge das ideologias, as ideologias surgiram coisa de 200 anos atrás e tiveram seu auge no segundo quarto do século passado, né, quando, inclusive, elas se enfrentaram no campo de batalha, a ideologia nazifascista, a ideologia capitalista, a ideologia comunista, um morticínio desenfreado na Segunda Guerra Mundial. Houve uma tentativa nessa época de se transformar, para que as pessoas conseguissem entender a doutrina social da igreja numa ideologia, que se chamava distributismo. O distributismo nunca foi muito longe, apesar dele ter sido pregado por algumas pessoas extremamente inteligentes, como o grande escritor inglês Chesterton, aqui no Brasil, Gustavo Corsão. Eles tentaram passar adiante essa transformação da doutrina social da igreja em ideologia. Não foi adiante. Houve também aqui no Brasil uma tentativa de adequar a ideologia fascista, que na época estava na moda, né, antes da Segunda Guerra, adequar a ideologia fascista à doutrina social da igreja. Foi o integralismo. Houve muita gente boa até que caiu nessa espécie de conto do vigário. Por quê? Porque não é uma coisa que se possa fazer. Uma ideologia, por definição, ela vai colocar uma ideia acima da realidade. A realidade ela é sempre mais complexa do que as ideologias. A ideologia sempre simplifica a realidade demais. É a diferença entre um ser humano e um bonequinho palito. Aqueles bonequinhos que a criança desenha, ou que se bota na porta do banheiro. Aquele bonequinho é uma simplificação absurda de um ser humano. Um ser humano de verdade, só Deus sabe quantos cabelos tem na cabeça. Eu tenho menos que a maioria. E uma sociedade de verdade, ela é uma coisa tão complexa que você não tem como botar ela na camisa de força de uma ideologia. Seria como você pegar uma pessoa e tentar transformar num bonequinho palito. Não vai funcionar. A pessoa é mais complexa do que isso. A pessoa tem alma, tem espírito, tem um corpo complicadíssimo que sequer a medicina consegue entender plenamente. Né? A quantidade absurda de remédios que a gente tem, por exemplo, que a gente sabe que funciona, mas ninguém sabe por que funciona. A mesma coisa muitas vezes acontece na sociedade. Tem coisas que a gente sabe que funcionam. Agora, por que ela funciona é uma coisa de uma complexidade tão grande que exigiria vidas e vidas de estudo para conseguir perceber. Então, a doutrina social da igreja, ela não pode nunca cair nesse pensamento ideológico. Ela vai ser sempre composta de princípios e de valores que a gente vai usar para a gente poder ver uma situação, julgar aquela situação e agir de forma correta. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, um clube, e nesse clube se está pensando em mudar uma determinada regra, a doutrina social da igreja, ela vai nos dar princípios, ela vai nos dar valores para a gente ver se a gente pode ou deve mudar aquela regra. Inclusive, uma das coisas que a tradição da igreja nos ensina é que se deve mudar o mínimo. Hoje em dia, a nossa sociedade, ainda envenenada por 200 anos de ideologia, ela tende a achar que a mudança é sempre boa. A gente vê o adjetivo novo sendo usado como uma coisa boa, né? É o novo automóvel, o novo aparelho de som, o novo político, o novo qualquer coisa. As pessoas tendem a achar que aquilo é bom, quando na verdade o que se está dizendo é compre um novo automóvel e seja cobaia dele. A novidade ela é sempre uma coisa que pode ter efeitos absolutamente imprevistos. Então, por isso, a igreja, na sua sabedoria, nos ensina que a gente deve mudar o mínimo possível.
Se uma coisa realmente não está funcionando, é claro que ela deve ser mudada. Agora, essa mudança, o menos radical que ela for, melhor vai ser. Por quê? Porque quanto mais mudar, mais efeitos colaterais imprevistos a gente vai ter. Então, a doutrina social da igreja, ao contrário do pensamento ideológico, ela não procura mudar a sociedade como um todo, virar tudo de cabeça para baixo, fazer tábula rasa da sociedade. Não. Ela procura lidar com cada coisa, em cada momento, de acordo com seus princípios, de acordo com seus valores, para que aquela sociedade humana funcione da melhor maneira possível. E a sociedade, ela é, como eu disse, natural. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao contrário do que prega um pensamento ideológico, ela não é algo que se construa. A gente não tem como construir uma sociedade. Existem sonhos de construção de sociedade perfeita desde Platão. Platão escreveu um livro que é uma sociedade perfeita, república, né, que é governada por filósofos, etc. e tal, etc. e tal. Mas aquilo é um sonho. Sempre foi um sonho. Nunca passou pela cabeça de ninguém, até o surgimento dos sistemas de pensamento ideológicos na modernidade, nunca passou pela cabeça de ninguém construir uma sociedade perfeita dessa maneira. Os poucos que tentaram foram, em geral, loucos religiosos que negavam a natureza humana. Por exemplo, a primeira cruzada, ela foi movida contra os albigenses. Os albigenses eram uma seita que negava o valor do juramento. Ora, na sociedade medieval, todas as relações sociais eram mediadas pelo juramento. Ao invés de ter um sistema como a gente tem hoje em dia, por exemplo, de carteiras de trabalho, anúncios em jornal, etc. e tal, para mediar a relação entre o patrão e o empregado, o que se tinha era que o patrão jurava que iria defender o empregado de todos os perigos, de todos os improvisos, todos os imprevistos, e o empregado jurava que seria fiel ao patrão, iria trabalhar, iria dar a parte do patrão do trabalho dele. Quer dizer, eram juramentos feitos de parte a parte. Os albigenses, eles negavam o juramento, eles diziam que o juramento era pecaminoso. E eles diziam que eles eram os puros perfeitos. E que a carne era má. O resultado é que eles consideravam que o matrimônio, o casamento, era um pecado. Ter filhos era um pecado. Ter relações sexuais, não. Mas ter filhos era um pecado. Parece muito, inclusive em alguns aspectos, com o que a gente vê hoje em dia, né? A primeira cruzada foi contra eles. Quer dizer, a gente pode até dizer que os albigenses tentaram fazer uma sociedade perfeita, ideal, mas, gente, uma sociedade em que não se tem filhos e que as pessoas passam o dia se entregando à fornicação, dificilmente seria uma sociedade que iria durar. Mesmo porque, se ninguém tem filhos, ela dura uma geração só. São Tomás Moros escreveu também um livro no Modelo da República de Platão, falando sobre uma ilha em que tudo era perfeito, só que ele foi mais sensato e ele deu a essa ilha o nome de Utopia. Utopia quer dizer lugar nenhum. E é isso que acontece com o pensamento ideológico. Quando a gente pega e tem um modelo de sociedade, eu vou fazer a sociedade capitalista perfeita, eu vou fazer a sociedade comunista perfeita, eu vou fazer a sociedade fascista perfeita. O que eu tenho? Eu tenho um lugar nenhum. Eu tenho um leito de Procusto. Né? Vocês conhecem a lenda, né? Era um malvadão que botava as pessoas deitadas na cama. Se elas eram menores do que a cama, ele esticava até caber. Se elas eram maiores, ele cortava a ponta para caber. O Procusto. Né? E uma ideologia era sempre um leito de Procusto para a sociedade. Vai tentar esticar a sociedade até caber, vai cortar fora uma ponta da sociedade e botar na cadeia, como se faz no capitalismo, matar, como se faz no comunismo, no nazifascismo, para que caiba naquela ideia. Isso é uma roubada monstruosa, porque, na verdade, você está tentando transformar um homem em um boneco palito.
Você está tentando transformar a sociedade numa simplificação absurda. Quando a sociedade, na verdade, é uma coisa de uma riqueza, de uma complexidade praticamente infinita.